Olá, meus amigos e minhas amigas, desejo paz ao seu coração. Quero pedir uma gentileza, que você, se você ainda não for inscrito, que você se inscreva nesse canal, para que você receba as nossas reflexões e que também você possa compartilhar com outras pessoas. Bom, hoje eu quero ler com vocês um texto que está na carta aos Hebreus. Quero ler no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Queridos e queridas, esse texto é muito interessante porque ele nos revela que Deus, ele mostra uma certa linha do tempo de Deus com a humanidade. Que linha do tempo? Aqui fala que Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Por meio de quem? Por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus se revelou em Jesus, porque Jesus é a revelação de Deus. Quando nós lemos lá em João, capítulo 1, que o Verbo habitou entre nós. O Deus é o Verbo encarnado. Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Irmãos, mas por que eu estou dizendo isso? Antes de eu explicar um pouco mais a respeito disso, quero partilhar com vocês uma experiência que eu já tive mais de uma oportunidade. Por vez ou outra, alguém fala assim: mas eu não acredito na Bíblia, ou eu não acredito nesse Deus, eu não acredito em religião, porque esse Deus que vocês acreditam é um Deus preconceituoso, é um Deus que patrocina guerras, é um Deus que manifesta ódio, é um Deus que tudo vai destruir a humanidade. E aí as pessoas, isso eu estou citando especificamente um episódio que ocorreu comigo, por exemplo, num grupo que eu participo de pesquisa e de leitura, em que vez ou outra alguém pede uma indicação de um livro religioso, um livro cristão, e às vezes alguém fala: se vocês leem a Bíblia e tal, e as pessoas ficam assim furiosas quando fala da Bíblia, e eu compreendo de certa forma porque dessa fúria, porque elas falam assim: não, eu não acredito na Bíblia porque é um livro que é um livro machista, é um livro preconceituoso. E eu fico pensando, por que as pessoas pensam isso? Porque elas falam a partir de uma experiência negativa que elas tiveram em ambientes religiosos, em ambientes hostis, em ambientes que talvez estivessem divorciados da presença de Deus e divorciados do amor genuíno de Deus. E por que isso? Porque nós vemos aqui claramente nesse texto que nós lemos, sobretudo no versículo de número 3, que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de quem Deus é. Então, o Filho, Jesus, nos dá uma nova forma de enxergar o mundo. Porque nós vemos, se nós lermos realmente o Antigo Testamento em diversas oportunidades, aqui eu não vou nominar, eu não vou nomear todos os textos, mas nós temos lá episódios em que a gente fica com mais uma impressão de Deus a respeito de alguns fatos. Nossa, mas Deus ele permitiu isso. Nossa, mas aconteceu isso. Deus falou isso, Deus destruiu, Deus fez não sei o quê. E sim, mas em Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, da natureza de Deus, do caráter de Deus, nós vemos uma outra forma, nós vemos a face de Deus, nós vemos uma outra forma de compreender Deus e de compreender o mundo a partir de Jesus. Por que eu digo isso? Porque a gente tem o hábito, o infeliz hábito de atribuir características humanas, porque nós somos assim. Você e eu pensamos assim a respeito de muitos assuntos, e aí nós atribuímos características humanas a Deus. Mas Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus não é isso e não é aquilo. Deus é amor. Deus é amor incondicional que se manifesta, que foi revelado em Jesus. Sim, Deus, olha para cada um de nós e olha para a humanidade a partir de Jesus. A partir de Jesus, porque Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus que inaugura uma nova aliança, nos convida cada um de nós a experimentarmos e olharmos o mundo a partir dele próprio,
a partir do amor, a partir da misericórdia, a partir da esperança, a partir da sensibilidade, que nós possamos expressar por onde quer que passemos que Deus não é essa figura que, por vezes, a religião, e aqui eu falo religião no aspecto lato sensu, ou seja, genérico, pintou a respeito de Deus. Não, Deus ele é amor. Jesus é a face de Deus, é a face amada de Deus para cada um de nós. Jesus é a expressão desse Deus que ama a humanidade de modo apaixonado, de tão apaixonado que se doou numa cruz, que se doou num madeiro, que se fez carne, que habitou, que viveu as realidades humanas, que passou por tantas coisas que nós passamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é uma nova forma de enxergar o mundo a partir desse amor genuíno de Deus. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana.